E nós chegamos até a propor no Ministério do Trabalho que eles podiam fazer a nossa carreira docente semelhante da aeronáutica, das Forças Armadas, entendeu? Que é bem organizada, já seria logo resolvido. Porque o que o governo está pretendendo, por exemplo, é subir para o topo da carreira, subir o topo da carreira. Então, quem se aposenta no topo acaba no rodapé. É uma questão que vai haver uma reunião agora dia 24, tá? E nós estamos também organizando durante a semana que vem uma comissão para tratar esse assunto. A nossa entidade, então, ela está se preocupando com essas questões, tanto os aposentados como os ativos, e principalmente da grande discussão, promover discussão interna sobre a nossa carreira docente, né? Bem, aproveitando então, eu tenho duas perguntas que sempre me são formuladas, Miguel, por vários docentes filiados, sobre a questão que houve uma eleição para o Conselho Diretor e alguns, né, falam que eles ainda não foram convocados e não tomaram posse ainda. Quer dizer, o que houve de que não foram chamados para posse esses docentes que ganharam as eleições e como está o Conselho Diretor? Mas antes de eu ter uma pergunta também, eu quero saber por que a DCEFET, por que a representação docente não tem um assento no Conselho Diretor? Quer dizer, se cabe, às vezes, um pedido a superiores ou a algum ministério, porque tem representação de indústria, tem aqui o ex-aluno com assento no Conselho Diretor e a entidade não tem. Quando eu posso, eu participo, mas, infelizmente, as pernas às vezes não dão, porque a gente não pode estar uma reunião, outra, todo colegiado, todas as reuniões de colegiado, seria ideal que a gente pudesse estar lá, infelizmente, a gente não consegue. Então, a primeira pergunta, então, fica à vontade para responder. Uma provocação para o grupo também. Nós, em 2005, fomos chamados para o MEC, pelo MEC, para prepararmos um novo estatuto para a Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica. O Cefet Rio de Janeiro, por ser a instituição, eu acho que dois antigos Cefets, o mais antigo, vamos dizer assim, da transformação junto com Paraná e Minas, e por algumas outras ações, ele tem se destacado em determinadas ações, em prontamente apresentar a proposta institucional ao Ministério da Educação. Nós abrimos a nossa discussão dentro da instituição e aprovamos um estatuto que foi referendado pelo MEC, onde nós, através do nosso projeto de transformação em universidade tecnológica, já constituímos um conselho superior com 25 membros. Porque o conselho do Cefet, por lei, são 10 membros. Na lei 6545, que é a lei de criação. Na proposta, o MEC prontamente acatou. Foi o primeiro e único estatuto aprovado com esse quantitativo. Quando aprovou o nosso, houve uma outra instituição que questionou qual seria o quantitativo de membros do Conselho Diretor. Aí o MEC foi estudar e falou para as outras instituições que não seria mais igual ao do Cefet, teria que ser 10 membros. E nós lutamos por 25, por quê? Com 25 pessoas você atinge uma representatividade maior. O Cefet cresceu de uma tal forma que, por exemplo, nesse conselho, provavelmente nós não teremos professores das unidades. E com 25 membros você poderia ter um representante de cada unidade. Poderia ter um representante sindical, que poderia ser outro no sindicato ou da associação. E nós constituímos quando nós recebemos uma orientação do MEC que reduzisse o nosso conselho. O professor Paulo Félix era conselheiro à época, e eu falei, olha, quem nomeou foi o ministro. Fui lá no MEC e falei, quem nomeou foi o ministro. Eu não posso ir de contra um ato do ministro. O ministro é que reduza. E o MEC não reduziu e se propôs. Aí o Carlos Henrique assumiu junto comigo em 2007, você lembra disso? Nós fomos ao MEC e o MEC falou assim, então nós não vamos mais dar posse até chegar aos 10 membros. E o que aconteceu? Teve um grupo de professores que eram representantes do CODI e fizemos
o processo de consulta, encaminhamos ao MEC para recompor o Conselho de 25. O MEC não referendou o nome dessas pessoas e não deu posse. O nosso Conselho acabou o mandato de quase todos os conselheiros. O que eu fiz? Eu questionei o MEC, através do Conselho Diretor, foi a última reunião do Conselho Diretor, se o nosso Conselho era para ser de 25 ou era para ser de 10, porque o nosso Estatuto diz uma coisa e a nossa Lei de Criação diz outra. Olha, isso ficou empatado no MEC mais de 3 meses. Mais de 3 meses. Quando a consultoria jurídica do MEC diz que tem que ser pela Lei de Criação. São 10 membros. O que nós fizemos? Um processo democrático de indicação dos seus pares, encaminhamos a Brasília e o MEC o ministro só assinou a portaria nomeando esses conselheiros eleitos no dia 5 de agosto. E a posse será amanhã. Tá? Essa reunião já está respondida. A posse é amanhã desses conselheiros novos. Inclusive os conselheiros do próprio Ministério da Educação, os 3 representantes e os seus suplentes representantes acadêmicos, o servidor técnico administrativo ainda tem mandato, o representante discente e o representante dos ex-alunos. Tá? Então só para esclarecer, a nossa composição via lei são diretor-geral, que é membro da ATO, 3 representantes das confederações, indústria, agricultura e comércio, 3 docentes, um servidor técnico administrativo, um aluno e um ex-aluno. Isso está na lei, é o que a gente pode, por isso que a gente não pode inserir algo diferente, né? Espero sim que quando da transformação, aí você... Uma reivindicação, você vai ter que ter um novo estatuto, uma nova lei de criação, que é a lei de criação da universidade, como é a lei de criação da Universidade Tecnológica, tá? Onde você tem, aí não é um conselho diretor, é um conselho universitário, onde você pode separar. Posso estar marcada para que hora? 10 horas da manhã. 10 horas, então vou prestigiar a posse e estar presente na posse do conselho diretor. Bem, obrigado aí pela sua resposta. Eu vou acumular uma outra resposta, depois a gente vai franquear, porque às vezes alguém quer complementar alguma coisa, fazer alguma coisa, porque tem dirigentes aqui, tem vice-diretor também pode querer complementar. Deixa eu falar uma coisa, o Carlos Henrique é o vice-diretor, ele não está aqui à toa não, tá? É porque o compartilhamento da administração é muito, tá? Devido a esse crescimento do Cefet, meu amigo, se você não tiver alguém caminhando junto e dividindo as ações, né? Não dá. Não dá. Não dá. Então, o Carlos Henrique hoje, quem fala com o Carlos Henrique é a mesma coisa que estivesse falando comigo. Tem, por exemplo, unidades, supervisão é a vice-direção. E determinadas ações, quem está à frente é o Carlos Henrique. A minha missão nesse momento é, claro, não vou chutar o pau da barraca, nunca, administrar o Cefet da melhor maneira possível. Mas hoje a gente vive num processo político muito forte para a nossa transformação. Para você ter ideia, ao vir para cá, tinha uma proposta da nova reunião do Conselho Diretor. Falou, dia 10 eu não posso, porque eu já tenho que estar na Andifes. Então tem que estar lá, cobrando das pessoas, cobrando do Ministério, o nosso processo de transformação. Bem, embora da entidade eu penso isso, porque na entidade também a gente ficar só com a diretoria da entidade é um absurdo. Tanto é que eu acabei de falar sobre a criação da SEDA, sobre a criação de uma outra comissão para tratar a carreira docente, e há pouco tempo eu tive o prazer, a gente está fazendo as visitas UNED, não conseguimos chegar a algumas, mas já visitamos algumas, e tivemos o prazer de estar na inauguração do Laboratório de Física lá de Petrópolis, na presidência na presença aí do Carlos Henrique, né? E que foi uma homenagem ao Zé Leite Lopes, tá? O homenagear ao Zé Leite Lopes, como o Laboratório Zé Leite Lopes é a pessoa que a gente conheceu pessoalmente, né? Foi nosso professor. Bem, então, continuando, eu farei bem estar presente amanhã à posse, né? Eu não posso ter assento,
mas eu posso marcar uma presença e ver como está funcionando o conselho. Agora, só uma dúvida sobre o conselho. Você falou 3 docentes, 2 em nível de ensino diferente. Isso. Um do DEPS, um do nível superior? Um professor da carreira do magistério superior e 2 professores da carreira do básico técnico tecnológico. BTT, né? Então tá. Bem, então não mudou tanto em relação. Você tentou a mudança e até agora não conseguiu. A ideia é essa. Nós retornamos ao que era em 2000. Então aí, por isso que houve essa dificuldade toda. Bem, a segunda pergunta, Miguel, foi até que foi caso de um documento que eu encaminhei, e há algum tempo ela foi sistematizada e, inclusive, ela surgiu bem mais objetivamente numa reunião da diretoria da entidade com o Conselho de Representantes da entidade. Como vocês sabem muito bem, a entidade tem 15 membros do Conselho de Representantes que são eleitos pelo voto direto do filiado. A chapa não. Eu fui eleito numa chapa, né, num grupo de colegas, e o Conselho de Representantes da entidade é o voto direto. Aqueles mais aclamados foram chamados e estão aí empenhados no regimento, que já está pronta a minuta, e acredito que em 15 dias será aprovada pelo Conselho, e aí a gente tem uma Assembleia para referendar o nosso Conselho, que não tinha o regimento, é muito antigo, e a gente atualizou o regimento. Eu entendo muito bem essa questão de ampliação. A entidade tenta se ampliar, mas precisa de docente que participe, de filiado que se proponha, como a Leila Saroldi e outros que têm participado juntamente com a gente. Mas uma questão que seria uma segunda pergunta minha para motivar os presentes, né, e a plenária, é sobre o Cefet em algumas salas. Alguns docentes colocaram nessa reunião, já algumas vezes se manifestaram lá na nossa sede, sobre determinadas condições ambientais de algumas salas de aula, que está até, aqui eu estou olhando para o documento, que cheiros desagradáveis, de esgoto sanitário que vem do Rio Maracanã, ataques de pernilongos, ruídos de trânsito externo e etc. Quer dizer, algumas salas de aula que são basicamente impraticáveis do professor exercer suas atividades didático-pedagógicas. Quer dizer, a ideia é saber da direção, através da sua pessoa, se providências poderão ser tomadas para sanar essa questão, porque elas não puderam ser tomadas ainda, porque não foram tomadas ainda, se você não tinha ciência disso, tá? E aí o colega está levantando a mão para pedir uma complementação à minha pergunta. Justamente. Fica à vontade. Me permite. É que eu ia justamente, quando fosse dada a fala, eu ia entrar justamente nessa área, que é sobre essa reformulação, que eu chamo de reformulação dos locais, quer dizer, de toda a ambientação didática do Cefet. Eu ia pedir ao professor Miguel que até se ampliasse, porque há uma demanda, não só essa de mau cheiro, mas uma demanda até maior em termos de quantidade de sala, alocação de sala, enfim, planejamento, distribuição, não só sala de aula, mas ambiente didático. Sala de aula são laboratórios, os ambientes didáticos e uma reforma de cunho até mais geral, mais amplo. Um exemplo, estendendo, a gente lá na graduação, lá no DEPS, a gente enxerga o Bloco E, por exemplo, como tem uma vocação específica para a sala de aula, uma vocação específica didática. Então, ele foi criado o Bloco ED, né? Até o nome leva para isso, de uma reivindicação nossa que haja um planejamento em que se reformule, se pense o Cefet. Desculpe me alongar, eu entreguei há pouco tempo um documento lá na DIREM, justamente no CONEM,